Segundo Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, que não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a ouvir a verdade, entregar-se-ão a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o seu trabalho de um evangelista. Cumpra, cumpra completamente, cumpra completamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Paulo, ao chegar ao fim do seu ministério e também da sua vida, Paulo chama a Timóteo e diz: Olha, meu filho, este povo, vai chegar o dia em que este povo vai apostatar. Este povo, eles não vão mais querer ouvir a sã doutrina. E eles não vão mais aguentar e vão apostatar. Eles vão procurar pessoas que preguem o que eles querem ouvir, que agradem a eles. E não vão mais querer ouvir a verdade. Vão pregar aquilo que realmente eles querem ouvir, não o que eles precisam. Mesmo que não seja verdade, eles vão aceitar porque agrada aos ouvidos dele. Simplesmente por ganância. E qual é aqui a ganância? Que tipo de ganância? A ganância pelo dinheiro, meus amados. A ganância pelo dinheiro. Templo cheio de pessoas é bolsos cheios de dinheiro. Não estou dizendo que não deve ser doado dízimos, ofertas. Sim, pois a igreja precisa se fazer a evangelização, precisa ajudar o necessitado aqui mesmo e lá do outro lado onde estão precisando. E sem dinheiro ninguém sai nem de casa. Mas nós sabemos que existem pregadores por aí, igrejas que só falam mentiras, que só pregam prosperidade, prosperidade material, terrena, chave de casa, de carro, mansões. Só prega riquezas, riquezas, riquezas. Quanto à salvação, não prega. Não prega a sã doutrina, não adverte as pessoas do pecado e do perigo. Dando o dízimo e ofertas, quanto mais melhor, e pode viver assim do jeito que quiser, que achar que deve viver. Esta é a ganância. Qual seria a outra ganância? Porque uma pessoa, como diz, lisa, do que adianta? Então, pelo dinheiro, e nós sabemos que existe muito isso. Então, Paulo diz a Timóteo: mas você não, meu filho. Você seja diferente. Pregue a palavra do jeito que deve ser pregado, pregue a verdade, insista com eles, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra completamente o seu ministério. Quanto a mim, já cheguei ao fim. O que eu tinha de fazer já fiz. Agora vou descansar.
até o dia da vinda do meu Jesus, até o dia da vinda de Cristo. Vou descansar na minha tumba e esperar o dia de receber a minha coroa que o Senhor me dará. E hoje, meus amados, qual é o cenário no mundo a esse respeito? Igrejas e mais igrejas que só pregam prosperidade, não prega a sã doutrina. E eu não tiro uma só igreja, ou seja, uma só denominação. São todas elas. Por quê? Se aqui prega a verdade, da mesma denominação, em outro lugar, prega coisa totalmente diferente. Meus amados, estamos vivendo em tempos emprestados. Estamos vivendo num tempo de tribulação, de perseguição. E a gente vai à igreja, quando a gente chega lá pensando que vai ouvir, ser instruído, ouvir alguma coisa que estamos precisando ouvir. Chega lá, estão dando ainda leitinho, como a bebezinho. Estão recebendo ainda leitinho, ensinando o ABC, contando história de niná. Enquanto muitas pessoas, ainda hoje, ali dentro, pessoas leigas, analfabetas, senhores e senhoras de idade, que não sabem mexer em um celular, que não sabem procurar se informar de nada, só sabe aquilo que eles falam. Se alguém lhe falar, tudo bem, se não falar, sabe, se não falar, não sabe de nada. Mas eles não pregam a verdade, eles não alertam, não estão alertando as pessoas do que está acontecendo. O que consegue mexer em um aparelho e procurar um vídeo que fale disso ou daquilo, estão informados. Mas se for esperar pela igreja, local onde eles fazem parte, estão ferrados, meus amados, não sabem de nada, estão desapercebidos. E esse não é o trabalho de um atalaia, não. Deus manda que o atalaia troque a trombeta, dê o sonido certo, que não deixe o povo desapercebido, porque se o atalaia, vendo que está vindo a espada, que o exército inimigo está avançando e ele não tocar a trombeta, não avisar o povo pode morrer no seu pecado, mas a culpa é do atalaia. O Senhor vai requerer dele. E o que a gente está vendo, meus amados, hoje, pessoas dormindo. É como já diz a palavra de Cristo disse, tem muitos que estão mortos, pensando que estão vivos. A gente chega dentro da igreja, e eu estou falando da minha, é uma igreja morta, que você prefere estar em casa, lendo a palavra em casa, estudando, orando, louvando, se acha mais viva do que você está ali dentro. Que muitas vezes você chega lá, de tanto ver aquilo que você não gostaria de ver, você sai pior do que o que entra. Meus amados, estamos no tempo da gente. Meus amados, estamos vivendo tempos difíceis de tribulação, de perseguição. Estamos vendo o que está acontecendo em outros países com os nossos irmãos. São pessoas que precisam de socorro, implorando a nós aqui que ainda estamos gozando do bem e de paz. Estão pedindo a nós que a gente se junte a implorar o nosso Pai do céu, que tenha misericórdia deles, que estão naquela situação. Famílias inteiras dizimadas, sendo cozidas, vivas em tonéis. Meus irmãos, e a igreja está dormindo, às vezes eu penso que está até morta. Principalmente aqueles que estão de frente, que se diz instrutor. Não estão alertando as igrejas que é para as pessoas, a igreja que é para as pessoas não ficarem com medo. Que cristãos estão sendo, meus amados?
precisamos de um avivamento. E para a gente ter este avivamento da parte de Deus, nós precisamos buscar. Não é ter medo, não, de se informar da verdade, não. Mas quem ensina, quem está lá na frente, só ensina o ABC com medo de ensinar coisas mais difíceis, para que o aluno não fique com medo de não passar na prova, pelo amor de Deus. Precisamos falar, precisamos alertar as pessoas das coisas que estão acontecendo no mundo, em vez de ficarmos calados, meus amados. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Provérbio. Provérbio, deixa eu ver aqui. É Provérbio 1:32. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, na sua impressão de bem-estar. Aliás, diz assim: os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Meus amados, a sua impressão de bem-estar, eu aqui estou bem, é somente eu estar dentro da igreja onde prega a verdade, eu estou bem. A palavra do Senhor diz que leva à perdição. A gente vê isso dentro dos templos, dentro da igreja. Uns dizem, eu estou bem assim em casa, mas de que jeito? De qualquer jeito. Outros dizem, eu estou bem assim porque eu estou dentro do templo templo de Deus, como já diz a palavra. Templo não salva ninguém, também a casa da gente não salva não. Nem o mundo lá fora. O que salva é você estar dentro da igreja da maneira correta, ou você estar dentro de casa, mas também da maneira correta. Você vir para casa dormir, ou ficar de lábio cerrado, sem fazer a obra lá fora, ou mesmo de joelho dobrado dentro de casa, implorando a Deus o socorro, a misericórdia, para aqueles que estão lá, naquele lugar, ou naqueles lugares, precisando do nosso socorro. Dizem que ora, mas não ora, diz que jejua, mas não jejua, diz que faz vigília, mas não faz, que isso é realidade. Eu falo do que eu conheço, do que eu tenho certeza. Falar é uma coisa, meus amados, e fazer é outra. E quando um se levanta querendo fazer alguma coisa, aqueles que estão de frente já dizem, não, se não partiu da gente, também ninguém faz. Bota a terra que é para a pessoa não fazer. A palavra de Deus já diz assim, que muitos estarão na porta, nem sai, nem deixa quem quer entrar. Nem entra, nem sai, nem deixa quem quer entrar. São essas qualidades, meus amados. O mundo está assim, ó, revirado, está uma coisa terrível. O mundo não, a humanidade. E nas igrejas só está se pregando abrobinhas. Leitinho, pro bebezinho não fazer força no maxilar. Estão precisando de comida sólida, meus amados. É pregar a verdade. É mostrar à igreja o que está acontecendo lá fora com os outros nossos irmãos. Para que dobre o joelho no chão, faça jejum, vigílias. E ore por essas pessoas, implore a Deus. Que eu vejo em muitos lugares que as pessoas não estão sabendo mais o que é, nem sequer um clamor, que é levantar um clamor. Que é se ajoelhar 1 minuto, Deus abençoa meu pai e minha mãe, amém. É isso aí, o que a gente vê nas igrejas. São 3 horas e meia de culto, mas somente máximo 1 hora. Aliás, o máximo meia hora de pregação. E se fosse aquela pregação que realmente nós estamos precisando, seria bom. Que as pessoas ali estão precisando, seria bom. Somente meia hora, quando vai muito, meia hora de pregação. E oração é 30 segundos. É só o Pai do céu, abençoa meu pai, minha mãe e meus irmãos, amém. Porque se for mais do que isso, os outros já estão se levantando e você ainda fica ajoelhada. Quando chamam a pessoa para jejuar, a pessoa diz, gente, vamos fazer uma semana de jejum ou de oração. Aquelas pessoas não combinam. Muitos dizem que sim, mas ninguém vai, ninguém faz. Não vamos fazer cada um na sua casa. Ligue o despertador. Aliás, quando chegar na hora de madrugada, dizer assim, vamos orar essa hora. Telefone para você ver quantas pessoas estão acordadas. E quem garante que eles levantam, que eles atendem o telefone, a mensagem da gente e não voltam a dormir de novo?
Por isso ninguém quer se juntar, nem nas casas e nem mesmo no templo, para fazer esse tipo de trabalho. É cada um por si. E quem quiser acreditar, que acredite. O negócio está sério, a igreja não está morna não, está morta. Precisa de alguém que ressuscite. Precisa de Jesus. Porque Jesus, na boca de muitos, está somente realmente na boca. Mas no coração está longe. Esses daí, meus amados, são aqueles que quando a perseguição aperta mesmo, nem precisa apertar tanto, ele já tem caído fora. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a palavra do Senhor aqui, ó, diz ainda em Provérbio: liberte os que estão sendo levados à morte e salve os que cambaleiam ao ser levado para a matança. Você dirá: nós não sabíamos. Mas será que aquele que pesa os corações não o percebe? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Você, meu amado, você pode dizer, a igreja pode dizer, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. O atalaia, aqueles que estão lá na frente, que é para ensinar, pode dizer assim, olha, que é para alertar as pessoas, pode dizer, mas eu não sabia. Será que o papai do céu, que tudo vê, ele não sabe se é verdade ou mentira tua? O Senhor manda a gente orar. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para essas pessoas, meus amados. É a gente dobrar os nossos joelhos no chão e interceder ao nosso Pai. Porque quando for no dia da nossa calamidade, quem é que vai interceder por nós? Quem é que vai ter misericórdia de nós se nós não temos agora misericórdia do nosso semelhante? Que está passando por aquela situação em outros países. Porque lá em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que o juízo será sem misericórdia. O juízo de Deus é sem misericórdia sobre todo aquele que não usou de misericórdia com o seu próximo, que não teve misericórdia, que não o ajudou. E Deus sabe se a nossa oração pelas pessoas foi feita ou não, porque não tem chegado diante dos ouvidos do Pai. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém pode enganar, meus irmãos. Você pode enganar a mim e a outros, e a verdade dói. Eu sei que muitos ouvindo isso, principalmente de onde eu faço parte, irá se ofender. Mas que se ofenda, eu estou falando a verdade. Muitos irão se ofender porque sabem que é verdade. O remédio só dói aonde está ferido, então precisa de cura. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Que Deus faça resplandecer a sua luz sobre ti, de ti tenha misericórdia. Que o poder de Deus esteja sobre ti e sobre a tua família, para te abençoar, para te livrar de todo mal, livrar das garras dos teus inimigos, carnais e espirituais. E falando, meu amado, também sobre a família, alguém que queira deixar o seu nome de alguém, para a oração, alguém que esteja necessitando. Hoje à noite, durante 3 dias, pelas madrugadas, eu estarei orando ao Senhor e apresentando ao Senhor as famílias, inclusive aquelas de quem eu falei, que estão lá em outros países, vivendo aquela grande tribulação. Esses 3 dias de oração é pelas famílias. Por isso, quem tiver alguém da sua família, filho, seja lá quem for, e quiser deixar o nome deles ou o seu próprio nome aqui, pode deixar, que eu tenho certeza que eu vou orar por todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.